Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para trazer mais algumas informações para vocês que consideramos úteis quando se fala em casamento em Portugal. E você que está no Brasil, de repente, está pensando em casar aqui em Portugal, ou já está em Portugal, é brasileiro, agora quer casar aqui, quer casar na conservatória com um cidadão português, porque lá na frente você está pretendendo obter a sua nacionalidade. Então, são várias as situações que envolvem o casamento aqui em Portugal. E, como diz a nossa tela, quem pode casar em Portugal? Será que é qualquer pessoa que pode casar aqui? Como é que funciona isso? Quais são os impedimentos que tem na lei portuguesa que impedem que duas pessoas se unam através do casamento? É óbvio que aqui, como em outros lugares, existem leis, existem regras. E nós hoje, então, vamos nos ater a esse detalhe dos impedimentos legais à celebração de um casamento. Mas antes, eu queria lembrar a vocês para se inscreverem no nosso canal. Estão vendo o nosso canal pela primeira vez? Façam isso, se inscrevam, deem um like aos vídeos e, se tiverem comentários ou sugestões, deixem aqui nos comentários do vídeo do canal do YouTube. Vamos então ver quais são os impedimentos que nós temos para o casamento em Portugal. Primeira coisa que a gente deve lembrar é o seguinte: menos de 16 anos. O menor de 16 anos não pode casar em Portugal, salvo situações em que ele tenha uma autorização por parte dos seus pais ou por parte daquele que é o responsável. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Basicamente, menos de 16 anos não pode. Apresentar uma demência notória, mesmo que durante os intervalos lúcidos. Então, aquela pessoa que sofre de algum problema mental, ela tem dificuldades, ela tem alguma deficiência, alguma demência, não é? Mental, ela não pode casar em Portugal, mesmo que durante esta doença, durante esta situação, ela tem intervalos lúcidos, ou seja, tem hora que está bem, tem hora que está mal. Tem hora que está bem, tem hora que está mal. E isso sejam intervalos longos. Esta pessoa não pode casar em Portugal. A pessoa que está interditada ou não habilitada por uma anomalia psíquica, ou seja, aquele que tem realmente, agora não é só uma questão da demência notória, mas sim da interdição por inabilitação por uma anomalia psíquica. O cara que tem problemas realmente psíquicos. Este também está impedido de casar em Portugal. Uma outra situação é aquela de um casamento anterior. Portanto, um casamento anterior não dissolvido. Eu deixei da minha esposa anterior, vivo há vários anos minha própria vida, ela segue a vida dela, mas nós esquecemos de um detalhe, de desfazer este casamento, de celebrar o divórcio. Da mesma forma como nós celebramos o casamento, nós temos que celebrar o divórcio. É o contrato e o distrato. Um contrato se encerra por várias maneiras. E o casamento é um contrato. É um contrato entre duas partes que tem reflexos na vida civil. E aí envolve várias outras situações. Envolve terceiros, inclusive. O casamento é público por isto. Por que é que ele tem que ser registrado no cartório, por exemplo, ou na conservatória, aqui em Portugal? Porque ele tem implicações na vida das pessoas. Na hora que você vai comprar um imóvel, na hora que você vai vender um imóvel, na hora que você vai adquirir um bem móvel, um carro, um iate, um barco, qualquer coisa que você adquirir, esta sua situação de casado tem implicância. Portanto, um casamento não dissolvido passa a ser um problema. Seja ele católico ou civil, não me importa. Qualquer uma das duas formas que tenha sido escolhida deve ser desfeita. Portanto, inclusive aqueles que são feitos no estrangeiro e ainda não estão transcritos ou integrados em Portugal. Porque se em algum momento isto vier à tona, ou em algum momento algum problema surgir, este casamento que foi feito não observando este detalhe, ele é nulo e aí você vai responder civil e criminalmente por isto, porque existem consequências para este ato. Isso seria uma bigamia. Um parentesco, vínculo que une duas pessoas em virtude de uma delas descender da outra.
ou de ambas procederem de um mesmo progenitor. Portanto, é o chamado linha reta. No segundo grau da linha reta colateral, por exemplo, são os irmãos. Então, irmãos não podem se casar. Afinidade na linha reta, vínculo que liga um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge. Então, existe uma afinidade. Eu não posso casar com parentes do outro cônjuge. A condenação anterior de um dos noivos como autor ou cúmplice por um homicídio doloso, mesmo que não consumado, contra o cônjuge do outro. Portanto, esta situação também é um impeditivo. Eu vou até repetir isso aqui, hein? A condenação anterior de um dos noivos como autor ou cúmplice por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o cônjuge do outro. Isto pode ser e é um impedimento para casar. O outro é a falta do consentimento dos pais ou do tutor, no caso de maiores de 16 anos, mas menores de 18 anos, quando suprida pelo conservador do registro civil. Portanto, se você for maior de 16, menor não pode casar. Agora, é maior de 16, mas ainda é menor do que 18, então está 16 ou 17, os 18 não estão completos ainda. Então, isto precisa de uma autorização específica dos progenitores, do pai ou do tutor. E aí tem uma outra situação interessante também, que é o prazo internupcial. Quando eu digo internupcial, imagina essa seguinte situação. Você foi casado, agora você fez, ou melhor, desfez o seu casamento, você divorciou, e quer casar novamente. Só que aí tem uma regrinha de tempo. Você não pode fazer o divórcio hoje e semana que vem casar com outro. Não é permitido. Para os homens, este prazo é de 180 dias. Então, se vou contrair um casamento, eu tenho que verificar que se o meu divórcio, caso já tenha sido casado, o meu divórcio já tem 180 dias. Se ele não tiver, isto é um impedimento. Eu tenho que aguardar os 180 dias. E para a mulher, são 300 dias. É praticamente um ano. 300 dias entre o divórcio e um eventual novo casamento. Também a questão do terceiro grau em linha colateral, portanto, são os tios e sobrinhos. Também não pode haver casamento entre estes. Depois, vínculo de tutela, curatela ou administração legal de bens e adoção restrita. Quer dizer, estes vínculos, se você tem alguma administração de bens, se você tem curatela, se você tem a tutela de um outro, isto também não pode ser aceito pelo registro e, portanto, o casamento não pode ser celebrado. E, por fim, vamos ao último item, que seria a pronúncia do numento pelo crime de homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o cônjuge do outro, enquanto não houver despronúncia ou absolvição por decisão passada em julgado. Então, a condenação pelo crime de homicídio doloso, mesmo que não consumado, contra o cônjuge do outro, enquanto não houver a despronúncia ou absolvição por decisão passada em julgado. Ou seja, o trânsito em julgado. A sentença ocorreu, não tem a despronúncia, você não está, ou você não tem absolvição, você, portanto, foi condenado. Agora, se houver absolvição, com uma sentença já transitada em julgado, portanto, você foi acusado, mas você foi absolvido no final. Então, ok, você pode casar. Agora, se você for condenado, não pode casar. Portanto, nada de maltratar o cônjuge do outro para depois casar com um, né? Eu vou maltratar a esposa do meu amigo e aí eu vou casar com o meu amigo. Não pode. Então, aqui temos várias situações. Por isso, a gente sempre fala que muitas vezes as pessoas chegam aqui, doutor, eu quero saber a lista de documentos para o casamento, o que faz, o que falta. Não dá para dizer, a lista é essa, e você se vire. Existem muitas situações que estão envolvidas em um processo de casamento que devem ser esclarecidas
antes de dar início ao processo. Então perceba, não é tão simples quanto parece. Como eu disse no vídeo anterior, as borboletinhas estão ali, né? Estão aqui no estômago. Todo mundo está ansioso, com aquela vontade, quero casar. Gente, não é bem assim. Da outra vez eu falei do regime de bens, que é muito importante decidir, porque existem várias situações nas quais você pode se enrascar. E aqui da mesma forma, existem várias situações, como nós vimos, que podem impedir de você casar. Então não adianta iniciar um processo se você se enquadra numa destas situações. Por isso, orientação é necessária. E por isto, não adianta dizer, me passa a lista que eu me viro sozinho. Nananina, não. Temos que conversar primeiro, temos que avaliar primeiro, temos que observar cada detalhe para dizer que você pode ou não pode. E se você pode, ainda existe uma série de outras situações da vida que devem ser avaliadas e analisadas para dizer, ok, é por este caminho que você deve seguir. São estas as informações que você precisa observar e são estes os documentos. O documento é o de menos. Tem muita outra coisa para ser analisada antes de nós falarmos em documentos. E isso envolve você, cidadão português, envolve o brasileiro e envolve qualquer outro estrangeiro. Cada situação tem que ser avaliada com cuidado e com critérios para que você não tenha problemas no dia de amanhã. Ok? Era isso que eu queria deixar de recado para vocês hoje. Se tiverem dúvidas, e-mail. Se tiverem dúvidas, Instagram. Se tiverem dúvidas, WhatsApp. A gente conversa, marca um horário, faz um agendamento e esclarece suas dúvidas. Comentários, sugestões e críticas, pode colocar aqui embaixo no canal. Ok? Era isso para o dia de hoje. Queria agradecer a todos pela atenção. Dizer que é uma satisfação poder produzir esses materiais para vocês, porque a gente tem conhecimento de que isto é importante. Ok? Um grande abraço e até a próxima.